Este é o aeroporto de Auckland, na Nova Zelândia, onde os voos estão lotados de passageiros partindo, não para férias, mas para começar novas vidas no exterior. Entre janeiro e junho de 2024, 80 mil cidadãos da Nova Zelândia, 1,5% da população, deixaram o país, o maior número já registrado. Para cada neozelandês que retorna, 3 partem, muitos com destino à Austrália ou ao Reino Unido. A maioria são jovens trabalhadores, fugindo de uma economia atormentada por altos custos de moradia, salários em queda e desemprego em alta. Essas partidas ocorrem enquanto o desemprego aumenta em 1% e o crescimento econômico estagna. Uma vez elogiada por sua resiliência, a Nova Zelândia agora enfrenta uma crise populacional e estagnação econômica. É um país que, de fora, muitos veem como um paraíso relativo. Então, quais forças estão agora empurrando uma geração inteira a abandonar o país que uma vez chamaram de lar? Bem, as dificuldades econômicas da Nova Zelândia começam com sua excessiva dependência de 2 indústrias, turismo e agricultura. O turismo representava 14% do produto interno bruto total do país antes da pandemia e empregava 8,4% da força de trabalho, tornando-o uma parte importante da economia. De volta em 1999, a Nova Zelândia essencialmente se marcou e iniciou uma campanha de marketing com o slogan 100% puro, promovendo a beleza natural do país e atividades ao ar livre, completas, com ciclistas apreciando vistas de montanhas, caiaque, remo e, por algum motivo, um piano na praia. Os filmes O Senhor dos Anéis também ajudaram. O influxo anual de turistas para a Nova Zelândia cresceu 40%, de 1,8 milhão em 2000 para 2,4 milhões em 2006, atribuído em grande parte ao fenômeno O Senhor dos Anéis. Para um país com uma população de pouco mais de 5 milhões, isso é muita gente extra. Entre 2007 e 2008, estima-se que mais de 1 bilhão de pessoas viram algum tipo de marketing 100% puro, seja impresso, na televisão ou online. Tornou-se uma das estratégias de marketing mais eficazes do mundo. No entanto, essa dependência do turismo deixou a nação vulnerável quando as viagens globais pararam. Os números desde então se recuperaram para 84% dos níveis pré-pandêmicos, mas a recuperação é frágil. A recente decisão do governo de triplicar o imposto sobre visitantes de $35 neozelandeses para 100 despertou preocupações entre os líderes da indústria, com receios de que possa desencorajar ainda mais os viajantes. Esta medida visa financiar projetos de conservação e infraestrutura, mas reflete problemas sistemáticos mais profundos. Como sustentar uma economia baseada no turismo, quando seu principal atrativo, o meio ambiente, está sob ameaça? Enquanto isso, a agricultura contribui com mais de 5% do produto interno bruto, o mais alto que já foi. Há muito tempo, é outro pilar econômico, mas a dependência do setor em trabalhadores estrangeiros o expôs a choques. A mão de obra migrante, que já representou 20% da força de trabalho agrícola, diminuiu durante a pandemia, levando a colheitas não colhidas e perdas financeiras. Por exemplo, somente na indústria do kiwi, a falta de mão de obra significou que aproximadamente 20% das colheitas não foram colhidas, resultando em perdas financeiras estimadas em milhões de dólares. Ao mesmo tempo, as políticas de sustentabilidade do governo, voltadas para a redução dos impactos ambientais da agricultura, impuseram custos adicionais aos agricultores. Essas políticas são boas para o meio ambiente, com certeza, e incluem coisas como a redução das emissões de metano biogênico em 10% até 2030 e até 47% até 2050, em comparação com os níveis de 2017. Mas para alcançar isso, os agricultores são obrigados a adotar tecnologias de redução de emissões, que muitas vezes envolvem investimentos iniciais significativos e podem tornar difícil para os agricultores serem competitivos nos mercados globais. Essas vulnerabilidades são agravadas pelas medidas de austeridade governamental. Após a recessão econômica, que começou em 2022, o Partido Nacional de Centro-Direita, que foi eleito em 2023, iniciou cortes amplos no setor público e reduziu os gastos para controlar a dívida. Mas houve alguns efeitos colaterais negativos. A saúde pública, por exemplo,
sofreu cortes de financiamento que levaram os hospitais ao limite, aumentando os tempos de espera e reduzindo o pessoal disponível em áreas críticas. Na educação, o investimento de capital para projetos de infraestrutura escolar foi adiado ou cancelado, deixando muitas escolas operando em condições abaixo do padrão. O transporte e a infraestrutura também foram afetados, com atrasos na manutenção de estradas e uma redução dos projetos planejados sob algo chamado Fundo Nacional de Transporte Terrestre. Os sintomas econômicos mais amplos são sombrios. O desemprego subiu para 4,7% em meados de 2024 e a economia se contraiu em 4 dos últimos 5 trimestres. O crescimento anual permanece estagnado em 0,2%, enquanto as taxas de juros dispararam para mais de 5% na tentativa de desacelerar a inflação. Veja, no caso da Nova Zelândia, a inflação subiu acima de 7% em 2022, enquanto acima da meta do Banco de Reserva da Nova Zelândia de 1 a 3%. Então, para basicamente esfriar a economia, o Banco de Reserva aumentou as taxas de juros, o que torna mais caro pegar coisas como empréstimos e hipotecas. Isso desencoraja o gasto e o investimento, ajudando a reduzir a demanda por bens e serviços, o que por sua vez desacelera o aumento dos preços. Isso afeta os empregos, porque as empresas enfrentam custos mais altos para empréstimos, o que torna mais difícil expandir ou investir em novos projetos. Isso pode desacelerar a criação de empregos ou levar a demissões, que é parte do motivo pelo qual um recorde de 80.200 cidadãos deixaram o país no ano que terminou em junho de 2024, um aumento de 70% em relação aos números pré-pandemia. Muitos desses imigrantes são jovens profissionais, impulsionados para o exterior pelo aumento dos custos e pela falta de oportunidades econômicas. Mas para realmente entender o que está dando errado com a economia da Nova Zelândia, temos que voltar aos anos 80. O quarto governo trabalhista, liderado pelo primeiro-ministro David Lange e pelo ministro da Fazenda Roger Douglas, chegou ao poder durante uma crise. O país estava afundando em dívidas. A inflação estava desenfreada e anos de controles econômicos pesados sob o primeiro-ministro Robert Muldoon haviam estagnado o crescimento. A solução do governo ficou conhecida como Rogernomics, uma transformação radical e orientada pelo mercado da economia da nação, inspirada na Reaganomics nos Estados Unidos e no Thatcherismo no Reino Unido. O que se seguiu foi nada menos que uma revolução. Os subsídios estatais que sustentavam indústrias como a agricultura e a silvicultura foram retirados da noite para o dia, forçando as empresas a se adaptarem ou falirem. Os mercados financeiros foram desregulados, o controle de câmbio e taxa de juros foi abolido, e o dólar da Nova Zelândia foi flutuado, o que significa que seu valor não era mais fixado pelo governo, mas determinado pela oferta e demanda nos mercados globais de moedas. Empresas públicas, de telecomunicações a bancos, foram corporatizadas e preparadas para a venda. Essas ações foram construídas como necessárias para modernizar uma economia estagnada, mas seu impacto seria sentido muito além dos balanços patrimoniais. Os impostos foram reestruturados de maneiras que remodelaram a sociedade. Um novo imposto sobre bens e serviços foi introduzido, enquanto a alíquota máxima do imposto de renda foi reduzida de 66% para 48%. A inflação caiu para um dígito, mas o desemprego disparou à medida que indústrias tradicionais como a manufatura e a agricultura sucumbiram à pressão. No final da década, a Nova Zelândia era a única nação industrializada do mundo a registrar crescimento negativo do Produto Interno Bruto em 1989, à medida que a economia entrava em uma recessão prolongada. A velocidade e o alcance dessas reformas foram bastante sem precedentes. Douglas e seus aliados no Tesouro operavam com poder quase absoluto, aproveitando a maioria parlamentar para contornar o dissenso. A opinião pública foi amplamente ignorada. Críticos mais tarde descreveram isso como uma ditadura eleita, onde mudanças radicais foram impostas sem um claro mandato democrático. As consequências a longo prazo foram igualmente dramáticas. O crônico subinvestimento em infraestrutura e serviços públicos tornou-se evidente à medida que os anos passavam. Enquanto o governo se gabava de criar um Estado mais enxuto e eficiente, os cortes vieram a um custo.
A produtividade da Nova Zelândia, medida como produto interno bruto por hora trabalhada, caiu de forma bastante dramática. Na década de 70, os trabalhadores da Nova Zelândia produziam aproximadamente a mesma quantidade por hora que os trabalhadores dos 38 países que compõem a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, ou Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Hoje, eles produzem 20% menos por hora em comparação com os países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico de classificação média. O que a Rogernomics alcançou não foi apenas uma reestruturação econômica, mas uma completa mudança ideológica. Ele consolidou a crença de que os mercados poderiam resolver quase todos os problemas. Os governos que seguiram, independentemente do alinhamento político, aceitaram este quadro. Mesmo agora, esforços para reverter os efeitos da privatização ou reconstruir o investimento público enfrentam oposição enraizada neste legado. A economia da Nova Zelândia se tornou mais aberta, mas os custos foram bastante evidentes. A desigualdade aumentou, serviços críticos falharam, indústrias que antes forneciam empregos estáveis desapareceram. O que começou como uma promessa de prosperidade terminou como uma história de reforma rápida. E enquanto o país ainda tinha uma rede de segurança social relativamente forte em comparação com muitos outros países, definitivamente enfraqueceu. Dentro disso, veio algo chamado Lei dos Contratos de Trabalho de 1991, que transformou o mercado de trabalho. Esta legislação substituiu décadas de negociação coletiva impulsionada por sindicatos, por contratos de trabalho individuais, alterando fundamentalmente como os trabalhadores negociavam salários e condições. Agora, os empregadores podiam contornar os sindicatos, lidando diretamente com os empregados. Embora apresentada como uma mudança em direção à flexibilidade e eficiência, a Estatuto da Criança e do Adolescente marcou uma mudança dramática na dinâmica de poder no local de trabalho. A filiação sindical desabou nos anos seguintes à sua introdução. Em 1991, 43% dos trabalhadores eram sindicalizados. Até 1999, esse número havia despencado para 21,7%. Isso não foi um declínio gradual, foi uma desmontagem deliberada do poder coletivo do trabalho. Os trabalhadores enfrentaram maiores riscos. As greves se tornaram raras e os empregadores ganharam uma vantagem substancial na determinação de salários e condições. Contratos baseados em desempenho e horas variáveis se tornaram comuns, proporcionando flexibilidade aos empregadores, mas deixando os trabalhadores expostos à instabilidade. Os efeitos nos salários foram bastante impressionantes. Antes do Estatuto da Criança e do Adolescente, a parcela do trabalho na renda da Nova Zelândia era relativamente estável. Após sua introdução, essa parcela começou a cair acentuadamente. Os sindicatos perderam poder e os trabalhadores tiveram que negociar contratos individualmente, tornando mais difícil obter aumentos salariais. Até 2023, os salários representavam uma proporção historicamente baixa da renda nacional, refletindo décadas de crescimento reprimido dos ganhos. O que compensou essa queda na participação foram os superávites operacionais e os retornos ao capital. Basicamente, salários mais baixos com lucros empresariais mais altos. Para os trabalhadores, isso significou menos recursos para o essencial e aumento da dependência de empregos secundários. A influência da Estatuto da Criança e do Adolescente se estendeu além dos salários, no entanto. Seu ênfase em cortes de custos desencorajou investimentos em indústrias que aumentam a produtividade. As empresas, particularmente na agricultura e no turismo, se apoiaram em mão de obra de baixo custo em vez de adotar tecnologias ou estratégias que poderiam aumentar a produção por trabalhador. Essas indústrias, já centrais para a economia da Nova Zelândia, se tornaram ainda mais enraizadas como os principais motores de crescimento. Embora a agricultura e o turismo trouxessem receita, sua baixa produtividade dificultava para o país acompanhar os concorrentes globais focados em setores de alto valor, como tecnologia e manufatura avançada. Ao mesmo tempo, o trabalho casual e de meio período aumentou. Os empregadores aproveitaram as disposições da lei para expandir os acordos de emprego não padronizados. Acordos de emprego não padronizados sendo coisas como trabalho por tarefa, contratos por prazo determinado e trabalho sazonal. Isso contribuiu inadvertidamente para a necessidade de mais imigração.
Embora isso tenha permitido às empresas se adaptarem às flutuações da demanda, também significou menos segurança no emprego e menos benefícios para os trabalhadores. A mudança para um mercado de trabalho precário ampliou a desigualdade de renda, criando uma crescente divisão entre os ganhadores de alta renda estáveis e uma força de trabalho vulnerável e mal remunerada. A Estatuto da Criança e do Adolescente foi introduzida durante um período de amplas reformas econômicas, mas seu impacto nas relações de trabalho é bastante único. Não criou simplesmente um mercado de trabalho mais flexível. Ela reestruturou a economia para priorizar a eficiência de curto prazo em detrimento da resiliência de longo prazo. Ao cortar o crescimento salarial e transferir riscos para os trabalhadores, a lei deixou a Nova Zelândia dependente de indústrias que não conseguiam gerar crescimento sustentável e de alto valor. A Lei dos Contratos de Trabalho também criou as condições para a crise habitacional da Nova Zelândia se enraizar. A supressão salarial e a desregulamentação do mercado de trabalho mudaram o comportamento econômico. Com rendimentos diminuídos, os trabalhadores tinham menos poder de compra, enquanto as empresas, focadas em cortar custos em vez de aumentar a produtividade, canalizavam recursos para investimentos mais seguros e lucrativos, como o mercado imobiliário. Com a estagnação dos salários, a propriedade de uma casa tornou-se menos acessível para o trabalhador médio, transformando a moradia em uma mercadoria, em vez de um abrigo. Entre 2021, os preços das casas ajustados pela inflação na Nova Zelândia aumentaram 256%, em comparação com aumentos muito menores em países como os Estados Unidos, com 64%, e o Reino Unido, com 110%. Uma série de decisões políticas durante e após a implementação da Estatuto da Criança e do Adolescente tornaram o investimento em habitação particularmente lucrativo. O governo não tributou os lucros obtidos com a venda de imóveis, e as regras de zoneamento facilitaram a compra e o desenvolvimento de terras. Isso incentivou os investidores a se concentrarem em imóveis, elevando os preços das casas à medida que as pessoas competiam para ganhar dinheiro com o mercado imobiliário. Pessoas e empresas pararam de investir em áreas como tecnologia e manufatura, que poderiam melhorar a produtividade. Em vez disso, eles se concentraram em habitação, porque era a maneira mais fácil e confiável de obter lucro. Essa mudança teve efeitos em cascata na economia da Nova Zelândia. Até 2022, a acessibilidade à habitação havia despencado, com aluguéis e hipotecas consumindo 30% ou mais da renda disponível para 46% dos inquilinos, uma figura que havia sido 19% nos anos 1980. À medida que os preços dos imóveis disparavam, os custos de construção se tornaram outro gargalo. Os conselhos locais não tinham dinheiro suficiente para melhorar a infraestrutura, o que dificultava o desenvolvimento de terras. Isso levou à expansão das cidades e ao aumento dos preços dos terrenos, tornando a habitação ainda menos acessível na Nova Zelândia. O mercado de trabalho, enfraquecido pela Estatuto da Criança e do Adolescente, se entrelaçou com a crise habitacional. Com salários incapazes de acompanhar o custo de vida em espiral, indústrias críticas lutaram para reter trabalhadores. Profissionais saíram em números recordes. As empresas, enfrentando escassez de mão de obra, recorreram a trabalhadores imigrantes de baixo custo. Esse influxo colocou uma pressão adicional na infraestrutura urbana, transporte, sistemas de água e escolas, já lutando para acomodar o aumento da população. No entanto, esses desafios nunca foram atendidos com investimento suficiente. Em vez disso, os recursos continuaram a ser investidos em habitação especulativa. A desigualdade habitacional se aprofundou à medida que a propriedade de casas diminuiu. Entre 1986 e 2013, a propriedade de casas caiu de 74% para 65%, com mais de 1% da população vivendo em grave privação de moradia. Famílias sem teto se amontoaram em carros e motéis, e os custos de moradia de emergência aumentaram para 4 bilhões anualmente, um número que dobrou desde 2017. A crise habitacional ilustra como as forças econômicas interconectadas moldam os resultados das políticas nacionais. O que começou com salários suprimidos se transformou em um ciclo autorreforçado. A habitação inacessível impulsiona a migração, enfraquece a produtividade e sobrecarrega a infraestrutura. Enquanto a Nova Zelândia permanece presa neste ciclo,
O mercado imobiliário, antes visto como um refúgio, tornou-se o maior obstáculo para a recuperação econômica da Nova Zelândia. Mas os desafios econômicos da Nova Zelândia vão ainda mais fundo. Eles estão enraizados em fraquezas estruturais que deixam o país lutando para acompanhar o mundo moderno. Um dos indicadores mais claros é a pesquisa e desenvolvimento. Em 2019, a Nova Zelândia destinou 1,47% do seu produto interno bruto para P&D, classificando-se em 26º entre os 38 países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Compare isso com a Coreia do Sul, onde 4,5% impulsiona a inovação tecnológica, ou Israel, onde níveis semelhantes de investimento alimentam uma indústria tecnológica em expansão. Para a Nova Zelândia, essa falta de compromisso resultou em menos avanços, estagnou o crescimento industrial e levou à incapacidade de desenvolver setores competitivos e de alto valor que poderiam realmente ajudar a diversificar a economia. O problema é ainda pior pelo fato de a Nova Zelândia depender praticamente totalmente da Austrália como principal parceiro comercial. Embora a proximidade faça da Austrália uma escolha óbvia, também destaca uma oportunidade perdida de diversificar as relações comerciais. O Reino Unido, com sua integração na União Europeia por décadas, constrói redes comerciais em toda a Europa. O Canadá aproveita seu acesso aos Estados Unidos da América, a maior economia do mundo, para expandir suas indústrias. A Nova Zelândia, por outro lado, envia produtos agrícolas para a Austrália, dependendo de uma base de exportação estreita que a deixa vulnerável a interrupções de mercado. Tudo é mais caro devido ao seu isolamento geográfico. Isso também significa que os custos de envio são altos, enquanto o pequeno mercado interno limita as economias de escala. Uma das maneiras de medir isso é através de algo chamado paridade do poder de compra, uma medida econômica que compara o custo de vida entre países, determinando quanto dinheiro é necessário para comprar os mesmos bens e serviços em lugares diferentes. Ao comparar a Nova Zelândia com outros países ocidentais, ela é significativamente menor. Domesticamente, o pequeno mercado da Nova Zelândia cria mais barreiras para o progresso. Com apenas 5 milhões e 200 mil pessoas, falta a escala necessária para uma grande expansão industrial. As empresas lutam para justificar investimentos em tecnologias que aumentam a produtividade ou no desenvolvimento da força de trabalho quando a demanda do consumidor é inerentemente limitada. Como resultado, muitas indústrias aderem a modelos tradicionais e de baixo custo, reforçando a dependência do país na agricultura e no turismo. Esses setores contribuem para a economia, mas fazem pouco para fechar a lacuna de produtividade com os líderes globais. Essas pressões reverberam por toda a sociedade. Jovens profissionais talentosos partem em busca de melhores perspectivas no exterior, esgotando a força de trabalho de seus futuros líderes. A infraestrutura fica para trás, incapaz de atender às demandas de uma população em crescimento e urbanização. Os serviços públicos, dependentes de uma economia próspera, enfrentam escassez de financiamento, deixando os sistemas de saúde e educação sobrecarregados. O resultado é um ciclo que se alimenta. A baixa produtividade limita o crescimento, o que restringe o investimento, deixando o país incapaz de se libertar de suas restrições. Então, o que pode ser feito? Bem, a economia da Nova Zelândia não pode depender do passado. O turismo e a agricultura, embora essenciais, têm limites. A diversificação é uma necessidade. O governo começou a aumentar o financiamento para pesquisa e desenvolvimento, oferecendo subsídios para startups de tecnologia e expandindo parcerias entre universidades e empresas. Como mencionei anteriormente, o país gasta 1,47% do produto interno bruto em P&D, muito atrás de líderes como a Coreia do Sul, que aloca 4,5%. Para fechar essa lacuna, novos incentivos fiscais e financiamento para a tecnologia verde podem aproximar a Nova Zelândia de ser um centro de inovação, em vez de simplesmente um produtor de exportações brutas. A crise habitacional também precisa ser abordada. Décadas de subinvestimento e compra especulativa de imóveis deixaram a propriedade de uma casa fora do alcance de muitos. Políticas como o Plano Unitário em Auckland começaram a permitir maior densidade habitacional, enquanto o governo intensificou a construção de habitações estatais após anos de negligência. Iniciativas habitacionais
incluindo reformas fiscais sobre especulação imobiliária, estão lentamente esfriando do mercado, com preços em algumas áreas caindo até 9%. No entanto, o ritmo de mudança deve acelerar. Projetos de habitação pública precisam de melhor financiamento e as leis de zoneamento urbano requerem maior flexibilização para liberar o suprimento necessário para atender à crescente demanda. Em termos de força de trabalho, a Nova Zelândia tem que colocar um fim no êxodo de cérebros da sua próxima geração. Criar empregos de alto valor no país é a única maneira de conter essa maré. O investimento na economia verde oferece uma possível solução. Projetos como a adoção de combustíveis de aviação sustentáveis pela Air New Zealand e a implementação de infraestrutura de veículos elétricos mostram o potencial do país para liderar em tecnologias de baixo carbono. Ao expandir o ecoturismo, eletrificar o transporte e apoiar a agricultura sustentável, a Nova Zelândia pode criar empregos que se alinham com sua marca 100% pura, enquanto atrai talentos globais. A economia verde parece pronta para redefinir o futuro da Nova Zelândia. Espera-se que o mercado global de tecnologias verdes atinja 5 trilhões e 300 bilhões de dólares até 2030, e a Nova Zelândia está em uma posição única para liderar. Seus abundantes recursos de energia renovável poderiam alimentar indústrias como centros de dados verdes, nos quais Amazon e Microsoft já começaram a investir. A produção sustentável de alimentos, aproveitando os ativos naturais do país, poderia dominar os mercados de exportação se combinada com uma agressiva pesquisa e desenvolvimento em redução de emissões. Essas oportunidades requerem ações ousadas. Sem elas, o país corre o risco de permanecer preso em um ciclo de baixa produtividade e declínio da relevância global. Uma posição que nenhum país deseja estar. Só o tempo dirá se a Nova Zelândia, como muitos outros países anglo-saxônicos, como Canadá, Austrália e Irlanda, resolverá essa crise econômica que possuem. Obrigado por assistir.